Boa noite, voltando para mais um vídeo. Nesse aqui retomando desde o último vídeo, né, que eu fiz um resumão lá do que eu estava pretendendo fazer com a série 1 e série 2 de vídeos. Nesse aqui eu já trago para vocês os grupos aqui dentro do meu projeto do QGIS, que eu adicionei para exportar os novos mapas, beleza? Ou seja, eu segui a tendência que eu tenho feito até o momento, aqui de para cada mapa eu gero um novo grupo, certo? Para manter as camadas dentro de cada grupo que são referentes somente àquele mapa em si. Por exemplo, o mapa de exportação de nitrogênio. O que eu preciso para ele? Eu preciso do controle dos estados e da camada que traz a exportação de nitrogênio, beleza? Então esses dois dados vão para o grupo. E assim sucessivamente, ou seja, um grupo, um mapa, beleza? E o seguinte, essa é a camada que eu trouxe lá com a minha query SQL que eu montei, demorei 3 vídeos e tal. Tá aqui um resumo da camada, né? Quando você posiciona o mouse sobre a camada em si, o QGIS te dá um pop-up informativo sobre qual que é a fonte desse dado. Nesse caso, você pode ver ali que ele é uma camada que é gerada a partir do banco de dados PostGIS, beleza? Então qual que foi o próximo passo depois disso aqui? Eu gerei 15 grupos aqui, correto? O primeiro mapa, que é o mapa 24 nesse grupo, vai ser referente à razão de nitrogênio para ciclo completo. E o último mapa vai trazer, que é o mapa 38, a razão de potássio para os crechários. Antes, como eu estava fazendo a minha separação dos mapas, eu estava fazendo a separação dos mapas de acordo com o sistema de produção aqui. Ó. Vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó, o 9, 10 e 11, eu tenho inscrição de nitrogênio, fósforo e potássio para ciclo completo. Ou seja, eu fazia minha divisão de mapas de acordo com o sistema de produção, correto? O que acontece? Como a minha intenção é comparar os mapas entre si, para cada sistema de produção não fazia mais sentido eu trabalhar dessa forma. Então, a partir daqui, eu fiz de acordo com o nutriente em si, ou seja, aqui eu tenho os mapas, os grupos que vão gerar os mapas referente à razão de nitrogênio. Pode ver que o sistema de produção varia e não mais o nitrogênio, o elemento em si, aqui o nutriente é o que varia, no caso que varia é o sistema de produção. Da mesma forma, eu tenho 5 mapas que vão ser para fósforo e tenho 5 grupos aqui que vão gerar os mapas para potássio, beleza? Para razão de potássio. Então, qual que foi o segundo passo depois de eu criar cada um desses grupos aqui? 15 grupos distintos. Eu peguei qual é o dado que eu vou ter em comum entre todos eles, que é baseado nos outros mapas, essa camada aqui, ó, que é a unidade federativa, ou seja, a camada que tem os limites das unidades federativas, beleza? Então, o que eu fiz? Eu adicionei essa camada em todos os grupos aqui, ó. Pode ver que cada grupo tem essa camada com a unidade federativa. Fiz isso para todos eles aqui, beleza? Só mostrar no último aqui, cada um deles tem mesma camada aqui, vetor UF. Esse copiar, copiar, copiar aqui é porque ele foi feito cópia a partir de outra camada aqui dentro. Então, cada um deles tem a mesma camada, porque eu vou precisar para o mapa, certo? Além disso, o que acontece? Lá no outro vídeo, eu comentei para vocês essa questão aqui das classes, né? Então, eu testei alguns estilos, cores, paleta de cores e tal, considerando essas 9 classes aqui. Eu tenho 3 classes aqui, 3 classes aqui, 3 classes aqui. Eu tenho 9 classes. O que acontece? Com 9 classes, eu não fiquei satisfeito com o resultado. Não estava muito legal, assim, visualmente, os mapas. Então, eu fiz alguns outros testes. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Dentro do grupo do mapa 24, que é a razão nitrogênio para ciclo completo, eu testei aqui, ó, uma paleta de cores considerando a razão de nitrogênio, certo? E eu mudei o número de classes. Ao invés de trabalhar com 9 classes, que eu estava trabalhando até o momento, eu reduzi para 5 classes. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu abri as propriedades dessa camada aqui, ó. Razão nitrogênio ciclo completo. Ou seja, o meu estilo para essa camada aqui, deixa eu abrir aqui as propriedades, está baseado na coluna razão nitrogênio ciclo completo, beleza? Essa outra camada aqui, ó, outro mapa de unidade de produção de leitões, vai ser razão N, UPL. Depois, para desmamado, razão N, UPD, e assim sucessivamente. Ou seja, aqui na coluna, é a coluna que eu estou utilizando para aplicar meu estilo, para criar essas classes aqui, beleza? Então, ao invés de trabalhar com 9 classes, que eu havia pensado inicialmente, eu decidi trabalhar com 5 classes. Ou seja, eu tenho 5 classes aqui do valor 0 a 0,25,
Como a razão é uma divisão, né, do excretado em dejetos suínos pelo exportado das culturas agrícolas, eu tenho um valor em razão aqui. Se eu multiplico essa classe aqui por 100, eu tenho um valor em porcentagem, beleza? Então no meu rótulo, na minha legenda em si, eu vou trabalhar porcentagem. Aqui eu tenho valores decimais, né, que é o resultado da razão. Multiplicando esses valores por 100, eu tenho porcentagem. Aqui de 0 a 0,25, ou seja, menores que 25%. Aqui de 0,25 a 0,50, ou seja, de 25 a 50%. Aqui de 0,5 a 1, de 50 a 100, de 1 a 5, de 100 a 500. E aqui de 5 até um valor exorbitante. Esse valor aqui é aleatório, eu coloquei um valor bem grande, para ele pegar todas as classes acima de 5. Ou seja, de 5, tudo que for maior que 5. Nesse caso, 5, se eu multiplico por 100, 500. Ou seja, nessa classe aqui eu tenho os valores acima de 500%. Beleza? Ou seja, a minha razão entre o quanto eu tenho de nitrogênio para suínos dividido pelo que eu tenho exportado de nitrogênio para as culturas agrícolas, essa relação dá 500%. Ou seja, eu tenho 5 vezes mais nutrientes de suíno para o quanto eu necessito de nitrogênio para culturas agrícolas. Ou seja, eu tenho sobra de dejetos ali de suínos para as culturas agrícolas. Ou seja, eu conseguiria suprir o que a cultura agrícola precisa e ainda eu teria uma sobreprodução, beleza? De nitrogênio a partir de dejetos suínos. Então o que eu fiz? Eu apliquei esse estilo de cores aqui, que eu mostrei ali para vocês. E com aquelas 5 classes, se vocês visualizarem aqui, ó, 5 classes, e obtive esse resultado aqui, beleza? Eu tenho esse resultado aqui para nitrogênio ciclo completo. Eu apliquei esse mesmo estilo aqui para os outros sistemas de produção aqui. Deixa eu habilitar todos. Para unidade de produção de leitões, para unidade de produção de desmamados, para unidade de terminação e para crechários. Nesse caso aqui, focando na razão de nitrogênio para os 5 sistemas de produção, certo? Se eu abrir aqui ó, as propriedades dessa última camada que é crechário, vocês veem aqui que a coluna em si não é mais underline CC aqui, é underline CR, porque agora nessa camada eu estou trabalhando crechário. Da mesma forma, se eu venho aqui para a unidade de terminação, a coluna em si que eu estou trazendo, que eu estou puxando lá para fazer essa paleta de cores, para aplicar essas classes aqui, é a coluna underline UT, ou seja, os dados de razão nitrogênio para a unidade de terminação, beleza? E agora comparando entre si esses dados aqui, vocês podem ver que daí eu consigo analisar eles entre si, ó. Aqui é o ciclo completo. Se eu desabilito, eu tenho unidade de produção de leitões. Se eu desabilito o PL, eu tenho unidade de produção de desmamados. Se eu desabilito, eu tenho unidade de terminação. E por fim, eu tenho crechários. Ou seja, considerando os suínos todos como sistema de produção crechário e fazendo a relação entre o quanto é exportado de nitrogênio por esses suínos pelo que é exportado de nutrientes pelas culturas agrícolas, eu tenho esse mapa aqui, beleza? Nesse caso, para crechário, a maior parte das classes fica entre 0 e 25%, ou seja, menor que 25%. Mas eu também tenho valores aqui, ó, de 100 a 500. Esperar ele renderizar aqui, ó, ele está processando. De 100 a 500% e também acima de 500%. Ou seja, essas duas classes me dizem o seguinte, que nesses municípios aí, onde que estão dentro dessas duas classes, o que acontece? A minha produção de suínos, considerando o dado do IBGE, mais os parâmetros que eu adotei lá da Instrução Normativa 11 de Santa Catarina, considerando toda aquela informação pregressa, aquele passo a passo pregresso que eu vim desenvolvendo ao longo dos vídeos, considerando tudo aquilo, todos os municípios que se enquadram nessas duas classes querem me dizer o quê? Que estes municípios em si têm uma produção de suínos que excreta nitrogênio suficiente e ainda assim produz até mais nitrogênio do que seria o necessário para as culturas agrícolas naqueles municípios. Deu para entender isso aí? Então, ou seja, essas duas classes em si me diz o seguinte: considerando as 18 culturas agrícolas, eu tenho uma exportação de 1.000 kg de nitrogênio para aquele município. Se eu pego os suínos, ele produz 1.000 kg de nitrogênio e ainda
mais, 400% a mais, beleza? Então é esse o resultado que eu tenho. Então, agora o que eu vou fazer? Eu pego estas classes aqui, ó. Pode ver que nesse caso, esse grupo para mim é a razão de nitrogênio para ciclo completo. Então, essa camada e essa aqui ficam aqui. Agora, esse de unidade de produção de leitões vem para cá. Esse unidade de produção de desmamados vem para cá. Unidade de terminação vem aqui para o grupo específico. E crechários vem aqui para o grupo específico. Agora, eu tenho encaminhado aqui, ó, já 5 mapas para razão de nitrogênios. Eu preciso fazer a mesma coisa para fósforo, a mesma coisa para potássio, beleza? E depois disso eu vou começar a criar o compositor de impressão para esses mapas e por fim exportar os mapas daí, para finalizar, beleza? Então no próximo vídeo, pessoal, eu vou trazer esse mesmo processo aqui, ó, que eu fiz de estilização, tudo mais, para as camadas de razão nitrogênio aqui. Eu vou fazer esse mesmo processo para fósforo, potássio, vou trazer pronto já. Aí no próximo vídeo eu já trago tudo prontinho e crio o primeiro compositor de impressão para mostrar para vocês como vai ficar mais ou menos o mapa final. E daí no outro vídeo, além do próximo, eu já trago os mapas exportados, beleza? Essa é a minha expectativa. Então, um grande abraço aí para vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado.